10 horas e 3 minutos, bora voltar aqui os nossos olhos para o nosso jornalismo e a gente poder falar de um anúncio tão importante essa semana, né? Puxa vida, anúncio de redução de impostos sobre os carros novos aqui no Brasil. Só essa informação já seria bombástica, né? Caramba, porque tá tão caro, vamos combinar? O carro popular, 20 anos atrás, custava quanto? 18 mil? 20 mil, né, para você conseguir comprar um carro? Hoje, 60, 70 mil e quase não vem nada, nem o tapete vem junto do carro. Aí o governo federal fez um anúncio para a redução, uma medida que deve diminuir em cerca de 11% o preço final do produto. E valerá para veículos que custam até 120 mil reais, que vamos combinar, já é bem distante da realidade, né, de mais de 80% da população brasileira. Segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, esses descontos serão progressivos e se baseiam em 3 fatores: o valor do carro, emissão de poluentes e a cadeia de produção. Então, para a gente poder falar desse assunto que é tão importante, eu imagino que você também tem interesse em sabê-lo, a gente convidou a economista da FGV, a Celina Ramalho, para que nós possamos bater um papo aqui ao vivo na CNN. Celina, tudo bem? Obrigada pela gentileza. Em sábado, que geralmente é um dia de descanso, e você fez essa gentileza de conversar com a gente. Então, muito obrigada. Bom dia. É um tema bastante importante, né? Não podemos deixar de passar o timing, né, para falarmos sobre o setor automobilístico e esta força-tarefa que o governo está fazendo através da política fiscal para estimular essa parte da indústria brasileira que é tão relevante para a nossa economia. Celina, já quero começar lhe perguntando assim, bem francamente, você avalia que essa medida é boa para quem? É boa para a imagem do governo que está tentando montar uma bandeira de olha, estamos pensando em vocês, vamos reduzir o preço? É bom para o setor automotivo? É bom para o consumidor para conseguir comprar? É bom para quem, na sua avaliação? Para todos, né? Então, assim, no olhar microeconômico, o governo está fazendo um esforço de abrir mão dessa fonte de arrecadação, não é? Em benefício de uma nova avaliação da indústria automobilística, que sofreu decorrências aí bastante severas desde a pandemia, desde há 3 anos atrás, por conta de ser uma entrega de bastante valor agregado. Então, o consumidor final acaba não recorrendo, né, a repor os automóveis. Isso aí soma uma renovação de frota dificultada, né, para toda a cadeia automotiva. E, enfim, os consumidores também acabariam sendo penalizados. Então, na contrapartida, todo esse fluxo da economia acaba acontecendo. Então, é uma medida que tão somente o governo poderia tomar, mas ela é justa e pontual para esse momento, para considerarmos aí a recuperação da economia, pontuando a indústria automobilística e os consumidores na outra ponta, que, lógico, é um benefício para a população, sem dúvida. Uma das grandes dúvidas, Celina, eu não me lembro agora se foi quarta ou foi quinta o anúncio, né? Dia 25, 26, sexta, 27 hoje. Assim que foi anunciado, imagina, a imprensa inteira já foi para cima do Ministério da Fazenda para entender, tá, e aí, como é que vai ser, né? Não só a imprensa, mas quem é interessado no setor. Como é que vai ser? Vai tirar de onde? Não sei o quê. E a Fazenda meio que dizendo, olha, não está exatamente resolvido ainda. Fizeram um anúncio, mas não está exatamente resolvido com a Fazenda. Então, eu quero te ouvir sobre isso, porque existe uma perda de arrecadação, né? Se você vai baratear, não é uma mágica, que nem dentro da nossa casa. Vai baratear uma coisa, então, dinheiro não é mágica. Vai compensar onde? Você avalia que o governo, diante da informação que você tem, o que você já leu, vai conseguir compensar como essa perda de arrecadação? Compensa no médio e longo prazo. Porque se nós considerarmos a pujança econômica que isso causa, quer dizer, tem todo
a cadeia produtiva com as indústrias de autopeças e, portanto, virão novos empregos com as suas remunerações e aí um impacto no consumo, né, da sociedade. Então, de outras formas, virá a arrecadação. Então, é um estímulo à economia em que, no curto prazo, o governo abre mão, né, da arrecadação, mas no médio e longo prazo, esta retomada aí, da receita pública virá, né, por outros caminhos de consumo, né, que repõem o IPI e o PIS/COFINS, né, que são elementarmente os dois impostos federais que serão o auxílio. Celina, por essa perda de arrecadação, então se perde de um lado, você tende a acabar taxando o outro, né? Ou realinhando outros impostos, né, para conseguir arrecadar. Você avalia que isso pode acontecer como? Algum tipo de serviço que pode ser taxado, algo que nós não conheçamos ainda, né? Nós não tenhamos ainda esse imposto arrecadado, aí passem a taxar, ou que eles, na verdade, se reorganizem em outros setores da administração pública para conseguir compensar essa perda de arrecadação nos veículos? A perspectiva, né, quer dizer, eles ainda têm, você havia dito, né, que foi lançada a medida, mas que o quadro não está exatamente delimitado. Ainda haverão 15 dias aí para o alinhamento, né, desses ajustes finos aí das contas públicas para o repasse, né, para a indústria automobilística e para toda a cadeia produtiva até o consumidor. Sim, eu entendo que a probabilidade maior é que seja diminuída essa arrecadação, né? Mas que não vá se procurar uma compensação em outros itens em que os impostos poderão ser elevados, né? Eu entendo que o governo abre mão agora de arrecadação em curto prazo para, no médio e longo prazo, outras vias de arrecadação compensem esta medida tomada agora. Muito em bem. outras palavras, é lógico que a saúde das contas públicas será preservada, a saúde das contas públicas é um sinal ou um aspecto bastante importante que nós precisamos dar conta, né? Nós, os economistas, a sociedade, os políticos e os técnicos que estão à frente, né? de Tesouro Nacional e, enfim, de toda a estrutura, né? do setor público de arrecadação e de a contrapartida das políticas que favoreçam a sociedade como um todo, né? A indústria e as famílias. Seguimos aqui ao vivo conversando com a Celina Ramalho, que é economista da FGV. Celina, até agora eu te perguntei só do ponto de vista do governo, né? Mas deixa eu inverter um pouquinho o cenário e colocar o cidadão, a cidadã ali no olhar dessa decisão. Para que a gente possa comprar um carro, a gente tem de ter crédito. Isso já é um primeiro desafio, né? O brasileiro tem que estar empregado, a economia tem que estar ali meio fervendo de uma maneira boa para as pessoas poderem conseguir o crédito. Aí, beleza, venceu-se a etapa do crédito. Tem a taxa dos juros das parcelas, e aí a Selic está em 13,75. No seu olhar, qual que é a sua aposta para o segundo semestre? Quando a gente fala de juros, você acredita que os juros podem... Eu sei que essa pergunta é aquela com a resposta de R$1 milhão, mas você é uma economista, quero ouvir o seu olhar. Você avalia que os juros podem começar a cair no segundo semestre ou a gente está muito esperançoso? Não, existe um fato... de podermos considerar a diminuição da taxa de juros, né? Essa é, inclusive, um aspecto recente aí que foi colocado em pauta, né? A questão de como o Banco Central está colocando, né, a possibilidade da diminuição da taxa de juros, né? As reuniões do Copom estão trazendo essa expectativa
Mas também a lição de casa do Banco Central está feita e é necessário que, para retomarmos a liquidez da moeda nacional de forma segura e considerando também o Tesouro Nacional, né, pela via da política monetária, né, porque, veja, o incentivo fiscal, o próprio nome diz, né, ele está atrelado à política fiscal, é um dos lados da lição de casa do governo. O outro lado da lição de casa do governo é a política monetária, e aí então vamos considerar a questão dos juros, que é a variável de análise. O que acontece? Com esta preocupação, né, em relação à saúde monetária do país, já podemos sim estimar nas próximas reuniões do Copom, segundo semestre, que haverá uma definição de taxa de juros mais baixa. E aí, quer dizer, na composição da política econômica, a política monetária também vai estar favorável à concessão de mais linhas de crédito e as possibilidades, então, do consumidor chegar aos financiamentos e conseguir fazer a aquisição, né, desse bem de consumo de valor agregado tão elevado. Mas, assim, o que nós precisamos considerar é a questão do tempo, né? Quer dizer, esse é um ajuste que se dará aí para médio e até longo prazo, né? Esse estímulo não é algo que da noite para o dia a gente possa esperar algum reflexo na economia, né? Considerando esses últimos 3 anos, né, em que a economia do país, juntamente com toda a economia mundial, sofreu impactos aí consideráveis por conta da crise sanitária que nós passamos sem precedentes. E assim, uma outra colocação que eu gostaria de pôr, né, nessa exploração sobre o setor é a questão internacional, né? Então, a indústria brasileira automobilística é o próprio carro-chefe, né? É um carro-chefe, um dos grandes carro-chefes né, da base industrial do país, né? Então, essa pujança aí de isenção de impostos dos próprios carros populares também traz um reflexo no setor industrial do país de forma bastante importante, né? Com aumento do nível de empregos, diretos e indiretos, e a volta à utilização do que há de ocioso nesse setor de produção de automóveis. E, juntamente com isso, o setor internacional, quer dizer, à medida que nós conseguimos uma parte do estoque para exportações, começa a ser interessante sair mercadoria, valor agregado do país e entrar em divisas, né? Que é dinheiro novo para a nossa economia, né? Então, as reservas internacionais agradecem nesse momento e, enfim, nós entramos aí no circuito do comércio exterior de uma forma saudável. Celina, aproveitando aqui a tua presença, vou te fazer uma última pergunta que eu estou aqui. Na verdade, enquanto você respondia, eu já pensei em umas outras 5 perguntas, mas como o nosso tempo é limitado, eu fiquei aqui fazendo uma equação na minha cabeça para selecionar uma só e uma que abranja mais pessoas. O carro usado, em comparação com um carro novo. Essa medida que a gente está falando do governo federal é para carros novos. Se não for apenas para isso, gostaria que você me corrigisse, por favor. Porque na realidade do brasileiro, para quem quer carro, é muito comum que a pessoa queira um carro zero, cheirinho de novo, tudo bonitinho, beleza. Mas a realidade é outra, né? Nem sempre dá para pagar um carro zero, você vai comprar um carro usado. Então, você avalia que essa medida do governo federal abranja um número muito pequeno de pessoas, visto que a realidade financeira nem sempre dá para você comprar um carro zero? Esse é um movimento, eu acho que nós vamos ver aí no médio prazo, né? Sem dúvida, quer dizer, prontamente não há possibilidade de se decidir por comprar um carro zero, não é? Mas é um movimento que acontece, sim, em todo o mercado, inclusive de usados, né?
Ou seja, um movimento, né, no setor automobilístico das pessoas que vão poder comprar o carro zero, e aí se tratar de renovação de frota, e essa é uma probabilidade, né? Quer dizer, quem já tem um automóvel usado passa para frente, né? E os carros usados, então, considerados um segundo mercado, vão ter um deslocamento de oferta bastante grande, inclusive isso já vem acontecendo, né? A gente tem um estoque de oferta de carros usados bastante grande nesse momento. Até houve uma queda recente do preço dos carros usados, né? Quer dizer, a tabela FIPE aponta o preço do carro usado, mas no mercado a realidade está sendo outra, né? Então, na verdade, nós pagamos o IPVA por um valor mais alto do automóvel, mas na hora da venda, o carro de R$55 mil eu vou conseguir negociar no mercado, com sorte, por R$50 mil, mas eu estou pagando o IPVA dos R$55 mil. Então, tem um desalinhamento aí entre o valor dos automóveis e o que nós estamos pagando de IPVA. Os governos estaduais agradecem. Então, o que acontece? Com essa quantidade a mais, quer dizer, vamos ter projeção aí de mais vendas de automóveis, né, para esse segundo semestre começando e mais para o próximo ano, ou seja, a quantidade ofertada vai ficar maior e, sem dúvida, é um benefício para a sociedade, né? A ponta final é uma ajuda para a sociedade, porque o carro não é tão somente para o nosso conforto, para a nossa facilidade. Muito pelo contrário, em tempos de economia compartilhada, a gente prefere otimizar o uso do recurso, né? Então, usamos aplicativos aí para as caronas municipais, intermunicipais, inclusive, né? Caronas de viagem. Então, a gente otimiza o uso do recurso, mas os automóveis também são o nosso meio de transporte para a atividade produtiva, né? A gente pode transportar as mercadorias, transporte de pessoas coletivo, ou seja, é o uso para a nossa atividade de produção, né? Tanto física como de serviços. Uhum. Então, assim, enquanto utilitários, né, os automóveis também são a ferramenta, né, para a atividade econômica e um resultado produtivo, e o PIB brasileiro agradece na hora das contas do nosso IBGE. Esperamos que assim seja. Conversamos com a economista da FGV, Fundação Getúlio Vargas, Celina Ramalho. Celina, obrigada, hein, pela gentileza. Bom sábado para você. Para vocês todos também. Muito obrigada. Tá aí, papo importante, hein, aqui na CNN Brasil, para a gente poder refletir todos os impactos, os aspectos dessa medida anunciada pelo governo federal, que, lembremos, aqui tem toda uma complexidade. Agora que foi anunciado, minha gente, as montadoras estão pressionando o governo, porque tipo assim, ó, vocês anunciaram desconto, quem estava prestes a comprar um carro zero está fazendo o quê? Esperando, né, para ver esse desconto na praça, não vai comprar agora. Então isso esvazia as lojas, né, as concessionárias. Pressão em cima do governo federal e o governo federal tentando ver ali, beleza, vamos resolver, mas vamos resolver como? Põe na conta do Ministério da Fazenda para conseguir tirar essa resposta.